Olá, Alexandre, tudo bem? Nancy, tudo bem? Oi, professor, tudo certo? Professor, Com o bom senhor? dia. Tudo tranquilo, Nancy, bom dia. Espera um pouquinho para mim. Esperar um pouquinho, porque faltam 2 minutos ainda. Ok, sem problema. Uhum. Bom dia, professor. Olá, tudo bem? Beth? Tudo. Luciano, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. O pessoal está entrando agora. Andressa. Está conectando o áudio. Andressa, tudo bem? Oi, Andressa, tudo bem? Oi, Tudo bem, Andressa? professor, tudo bem? Tá bom, tá certo. Temos um grupinho aqui, ainda falta 1 minuto. Felipe, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, professor? Professor, Oi, o senhor tem acompanhado aí o trâmite da PEC 32? como é? Estou vendo, estou acompanhando aí. O que o senhor está achando aí do aumento de cargos comissionados? Como é? O que o senhor está achando do aumento dos cargos em comissão, somente para pessoas que não têm vínculo com a administração? Eu acho um absurdo. Eu acho que, na verdade, nós somos um dos países que mais ampliam os cargos em comissão, né? Nos Estados Unidos, você tem 400 cargos na administração federal e hoje você já tem aqui no Brasil, na administração federal, 32 mil cargos. Quer dizer, é uma coisa assim exorbitante, né? Porque, vamos lá, o cargo em comissão ele é feito para. Essa é uma questão de compreensão, Luciano, que a gente precisa ter. Cargo em comissão ou cargo com missão, com uma missão, né? Ele tem o significado de ser um
outro eu do administrador, um alter ego, como nós chamamos, né? Então, vamos imaginar, é razoável que eu tenha um embaixador como cargo em comissão. Por quê? Porque eu não posso dizer, olha, minhas relações com os Estados Unidos estão ruins porque o embaixador é incompetente. Pô, mas não foi você quem nomeou? Então, a razão de ser do cargo em comissão é ampliar a responsabilidade do nomeante. Mas aqui no Brasil é moeda de favorecimento político eleitoral, né? Quer dizer, quando você diz ano de tal ganha tais e tais, tanto tem direito a tantos cargos em comissão, é feito um verdadeiro rateio, né? É feito um verdadeiro rateio. Então, eu vejo sempre com preocupação quando você amplia cargos em comissão. Eu já vi, por exemplo, parece que tem alguém com o microfone aberto, mas tudo bem. Por exemplo, os deputados, um deputado federal tem direito a nomear 30 assessores. 30 assessores, né? Quer dizer, de livre escolha. O que é pior, eles têm uma verba, e daí acontecem as rachadinhas, onde, obviamente, o gabinete dele não comporta 30 pessoas, e ele diz, olha, fulano, você vai ganhar R$ 5.000, mas você vai ficar com 1.000 e não precisa fazer nada. E os 4 você repassa para mim. Tá? Então, isso dá margem, é um sistema absolutamente favorecedor da corrupção, né? E muito complicado, né? Muito complicado. O Brasil não tem ainda cultura para esse tipo de coisa. Aliás, a primeira carta do Pero Vaz de Caminha foi pedir um emprego para o sobrinho, daí por ter tido o trabalho de descobrir o Brasil, né? Tá na primeira carta, quando ele se dirige ao rei, pedindo um emprego para o sobrinho, né? Então, vejam qual é a nossa origem, né? Quer dizer, e o que acontece? Normalmente, essas pessoas que se submetem a essa situação, elas são as menos competentes, né? São as menos competentes, porque as mais competentes disputam e conseguem seu trabalho pelo próprio mérito, né? Pelo próprio mérito, né? Então, eu vejo com muita apreensão qualquer amplificação do número de cargos de professores. Obviamente, um risco também. Por exemplo, as universidades já fazem o oposto. Determinadas funções só podem ser exercidas por um professor. Então, você pega, por exemplo, isso é interessante, a gente fazer um raio-x do serviço público no Brasil, e você pega, por exemplo, um pró-reitor de administração que vai cuidar de orçamento, de finanças, e tem que ser um professor. Ora, um professor necessariamente não está treinado para esse tipo de coisa. Então, essa seria uma situação onde se justificaria um cargo em comissão fora dos próprios quadros para você responsabilizar o reitor pelo que acontece, porque ele pode dizer assim, olha, claro que eu não estou nominando, pelo amor de Deus, de qualquer universidade, mas você diz, o pró-reitor de administração e finanças tem que ser um professor, mas nem sempre. Ou então você vai dizer, bom, tem que ser um professor da escola de administração. Né? Porque imagine se você colocar um professor da escola de veterinária, né? Sem nenhuma, ou da escola de farmácia, ou da escola de música, ou da escola de direito, que seja, né? Quer dizer, lidar com a administração, lidar com finanças,
Então, é uma questão de dosagem. E nós excedemos efetivamente na dosagem, né? Nós excedemos efetivamente na dosagem dos cargos em comissão, né? Eu gosto da expressão de um mexicano, que ele, Mário de la Cueva, onde ele diz que os cargos em comissão são aqueles que expõem, cujo titular expõe legitimamente a administração a riscos. O que quer dizer isso? Que quando um diretor do Banco Central toma uma decisão sobre moeda ou sobre alguma coisa, ele expõe o país inteiro a um risco, mas alguém vai ter que correr esse risco, né? E alguém vai ter que correr esse risco. Faz parte, algum dirigente tem que correr esse risco, como parte e como dever funcional dele de correr esse risco. Mas um motorista, por exemplo, só expõe a administração a risco se ele for negligente, se ele for imprudente, se ele dirigir em alta velocidade. Não cabe a ele decidir muita coisa. Se ele andar no limite de velocidade, etc., ele não será responsável pelo que aconteça. Mas em outras situações, por exemplo, se eu coordeno um processo licitatório, eu tenho uma responsabilidade em obter a melhor proposta para a administração pública. E aí é um cargo com missão, aí se justifica. Se nós pegarmos o étimo, porque vejam o seguinte, o que a Constituição diz? E aí é um aspecto da Constituição brasileira mesmo. O que a Constituição diz? Que os cargos em comissão, assim definidos em lei, os cargos em comissão, assim definidos em lei, têm o seu provimento independentemente de concurso. Então, a primeira coisa é que a lei não pode criar, o cargo tem que ser, pela sua natureza, em comissão. E agora precisa que essa lei declare que ele é em comissão, mas a lei não pode criar o cargo em comissão, ela pode reconhecer que o cargo é em comissão, reconhecer que o cargo é em comissão. Por exemplo, se naquele caso em que eu lhe disse, o Itamaraty briga sempre para que os embaixadores sejam do quadro da carreira. Isso é, em tese, o desejável, mas nem sempre o possível, porque é preciso um certo alinhamento em países estratégicos, né? Por exemplo, um embaixador do Brasil aqui na vizinha Argentina exerce um papel muito importante e porque conduz uma relação geopolítica de boa vizinhança, então, ela é uma embaixada que, independentemente do status do país, ela é de alta responsabilidade. Já a Embaixada do Vaticano, que é um prêmio para o embaixador, já imaginaram? Você mora em Roma e não tem problemas nenhum com o chefe do Estado do Vaticano, que é o Papa, né? Então, é um cargo que que não envolve, digamos, uma relação, porque as dissidências entre a Igreja não se confundem com as dissidências do Estado, né? Não sei se vocês percebem ou querem acrescentar alguma coisa. Ativar mudo de novo. Ok. Bom, satisfeita essa indagação, ou pelo menos dentro do que eu pude trazer, vamos discutir um tema hoje que é a discricionariedade dos atos administrativos. Vamos primeiro pegar o conceito tradicional que vocês têm.
Alguém quer arriscar aí um conceito do que é discricionariedade? Se perguntassem a vocês, olha, responda rápido, curto, o que é discricionariedade? Quem arrisca uma resposta aí? Professor, me escuta? Escuto. Eu chutaria que discricionariedade é a liberdade para escolher dentre as limitações que são impostas a você. Quem está falando aí? Eu estou escutando bem, mas não estou identificando. Davi. Davi. Então, Davi diz que é a liberdade de escolha. Diga, Davi. Ô, professor, eu disse que era a liberdade de escolha, de você escolher dentre a limitação que lhe é imposta. Dentro da limitação que é imposta, não é? Olha, Davi, esse raciocínio é um raciocínio bom. O professor Calmon de Passos dizia o seguinte, que a discricionariedade é uma penitenciária agrícola. Ele dá um certo espaço de movimentação, mas que, de qualquer modo, tem um cercamento, né? E que o ato vinculado seria, na verdade, uma prisão solitária. Professor? Seria uma visão solitária, seria uma prisão solitária, onde o seu espaço de movimento e que a discricionariedade se resolveria num espaço de movimento, né? Sem dúvida nenhuma, a visão clássica, você não está errado, aliás, é o que, na verdade, vai se tentar dizer, e nos concursos essa seria a resposta mais adequada. Entretanto, eu tenho uma visão, digamos, quando eu escrevi a minha dissertação, já se vão 20 anos, eu tenho um tema nela, a discricionariedade revisitada. Eu vou pedir, inclusive, que se coloque no grupo, na plataforma Moodle, para que a gente possa examinar essa questão. No meu modo de ver, Davi, não há liberdade para o administrador, mas você está certo, 99% dos alunos 99% dos alunos daqui vão acompanhar Davi, provavelmente vão acompanhar Davi, né? E a questão de que eu penso, e eu digo a vocês que estou mais ou menos solitário, embora venham aumentando as minhas companhias, é de que o que diferencia o ato vinculado do ato discricionário é o fato de que o ato vinculado ele é pré-estabelecido abstratamente. Ou seja, quem ganha tanto, paga tanto de imposto. Quem entra, tem a melhor nota do Enem, entra na faculdade. Então, eu já estabeleço uma regra geral e que vai se aplicar de modo automático, sem nenhum espaço. No ato discricionário, eu desloco a decisão, a interpretação da norma para o momento da sua ocorrência. Eu faço uma interpretação contemporânea e não abstrata. Eu faço uma interpretação contemporânea e não abstrata. Eu gosto de um exemplo que uma moça do Clima Tempo me ensinou. Clima Tempo é um canalzinho de televisão que ninguém assiste, só eu que sou meio doido. E ela disse o seguinte: se eu fizer uma previsão do tempo para daqui a 6 meses, eu tenho uma chance de erro muito grande. Mas se eu fizer uma previsão do tempo para amanhã,
a minha chance de erro cai substancialmente. E se eu fizer uma previsão do tempo para hoje de tarde, eu minimizo ainda mais a minha chance de acertar. E mais até, se eu atestar que está chovendo agora, eu tenho praticamente 100% de chance de estar acertando. Eu estou medindo a precipitação pluviométrica e, inclusive, dizendo o grau dessa precipitação pluviométrica. Por exemplo, Nova York, enquanto nós vivemos aqui uma seca, teve uma inundação não previsível, ou pelo menos não previsível na sua escala. 40 pessoas já mortas em New York, New Jersey. Olha que nós estamos falando de um país desenvolvido, né? Então, quanto mais eu estabeleço uma previsão, mais chances eu tenho de errar do que quando eu estabeleço uma visão, quando eu contemplo um determinado fato. Então, se eu, na verdade, estabeleço uma previsão à distância, as chances de eu cometer erro, de eu cometer desatualizações, são grandes, ainda mais porque o chamado tempo de maturação de uma lei, às vezes, é gigantesco. O Código Civil, que nós chamamos de 2002, entrou no Congresso Nacional em 75. Passou nada mais, nada menos que 27 anos lá. Então, os conceitos que foram trazidos de lá, quer dizer, é uma lei que não teve infância, já nasceu adulta, né? Oi? Já nasceu adulta. Então, a previsão, quanto mais à distância, quanto mais longe do fato acontecido, maior a possibilidade de que ela venha a ser incorreta, maior o grau de imprecisão. Então, quando o legislador entende que ele precisa de um grau de precisão maior, ele estabelece a discricionariedade. Então, o meu dever da discricionariedade não envolve uma liberdade na escolha, envolve a identificação da melhor solução disponível no momento. Eu gostaria de fazer aqui uma metáfora, uma comparação com um médico, por exemplo. Ou você vai a um médico e o médico diz assim: eu vou pensar se lhe passo um medicamento, se faremos uma cirurgia agora. Será que ele tem liberdade para isso? Ou ele tem que fazer um exame acurado e verificar se ele pode curar o paciente, se ele pode trabalhar a saúde sem a cirurgia, que é mais invasiva, e através de um processo medicamentoso? É mesmo a liberdade de escolha? Ninguém diz ao médico o que ele tem que fazer, mas não há uma liberdade de escolha. Liberdade de prescrever o medicamento, às vezes pode ser até improbidade. Por exemplo, é o laboratório que dá uma comissão a determinados médicos, felizmente não todos, que dá viagens, que patrocina congressos e que faz com que o médico prescreva inadequadamente. Que confiança vocês teriam no médico que dissesse assim: eu estou prescrevendo esse remédio porque nós temos uma comissão do laboratório. Everline está querendo se manifestar. Professor, bom dia. Bom dia, Everline. Mas se o senhor quiser concluir o raciocínio, eu posso esperar. Não, pode fazer a sua pergunta, que a gente pode até encaixar já. Tá certo. É porque, assim, eu enxergo
conveniência e oportunidade como sinônimo de liberdade. Eu tenho dificuldade para raciocinar de forma diferente. Pois não, Everline, bem interessante. Everline diz: eu enxergo a conveniência e a oportunidade, ela não está sozinha, ela, aliás, é a maioria, como uma liberdade, o que é conveniente, o que é oportuno. Veja, Everline, esse é o raciocínio de todos nós, esse é o raciocínio a priorístico, mas como nós estamos aqui num curso onde a gente tem que verticalizar um pouco, eu vou perguntar o seguinte: a conveniência e a oportunidade é do administrador ou do administrado? Cabe ao administrador dizer o que lhe é conveniente ou identificar o que é conveniente e oportuno? Vamos imaginar o seguinte: eu verifico que há um incêndio. Não há regra que diga o que se fazer no incêndio. Se ele for muito pequeno, eu uso o extintor. Se ele for de maiores proporções, eu devo evacuar imediatamente o espaço e o ambiente. Isso tudo é conveniência e oportunidade, mas que vão ser ditados pelas circunstâncias. Você não pode, por mais que seja um juízo discricionário, achar que você tem liberdade, senão que, claro que tudo isso pode ser contestado, gente, é só uma questão da minha linha de pensamento, né, de uma escola ao qual eu me filio. Então, eu entendo que identificar o que é conveniente, o que é oportuno, é uma tarefa que vai sendo medida na medida em que, no contexto em que a tecnologia evolui. Vejam bem, se eu tiver uma prova de natação no Yacht Clube da Bahia, patrocinador dessa aula, tá? O árbitro dessa prova, ele vai, na verdade, ele pode, em uma determinada situação, dar um empate técnico, porque aparentemente para ele, visualmente para ele, ele enxergou que 2 nadadores tocaram a borda da piscina ao mesmo tempo. E ele vai dar um empate técnico e provavelmente conferir a medalha aos 2. Numa Olimpíada, isso não acontece, porque você tem sensores eletrônicos muito precisos que medem milésimos de segundo, o que, na verdade, evita a dúvida quanto àquele que tocou a borda da piscina primeiro. E aí vem a pergunta: será que essa discricionariedade do Yacht Clube continua lá na mesma dimensão na Olimpíada? Não. E o que mudou na tecnologia? O que fez? É que agora eu já sei que a única conveniência é, na verdade, dar àquele que tocou, dar a ele a medalha, ao que tocou primeiro a borda, segundo o instrumental de que eu disponho em determinado momento. Segundo o instrumental de que eu disponho em determinado momento. É claro que, a cada instante, eu posso ter um instrumental mais efetivo ou menos efetivo. E essa discricionariedade vale segundo o que eu vou chamar de o estado da arte, ou seja, segundo o contexto em que eu me encontro. Por exemplo, voltando a Calmon de Passos, ele deu um exemplo, disse: o nosso médico era uma pessoa que adorávamos. No entanto, meu pai e minha mãe morreram ambos de tuberculose e ele, coitado, se empenhou ao máximo em salvá-los e não conseguiu. Mas ele usou tudo o que lhe parecia mais adequado, mais conveniente, segundo a disponibilidade farmacológica da época. Né? Hoje, talvez, aquele tratamento fosse tido como um tratamento relapso, como um tratamento inadequado.
E aí eu vou, por exemplo, trazer uma situação que é a seguinte. Na Alemanha, um juiz mandou alterar o rumo de uma estrada. E aí você diz, mas, puxa, isso não é invasão de poderes? Uma associação foi lá e disse, olha, se a estrada sair do ponto A a B, ao invés do ponto A a C, ela vai ser, 1, mais econômica, 2, mais segura, 3, mais abrangente. Se eu tenho uma estrada que será mais econômica, mais segura e mais abrangente que a outra proposta, não há razão para manter a proposta que, na verdade, seja claramente inferior. Então, não há uma liberdade, há um dever de investigação. Há um dever de investigação e de encontrar o ótimo possível, porque o legislador não tomou, Everline, esse debate é muito rico, muito interessante, eu lhe agradeço a provocação. O legislador não disse assim, olha, eu estou preocupado em quem vai pagar tal imposto, então eu vou tarifar, eu vou vincular esse ato. Mas, se você quiser fazer hospital, faça em qualquer lugar, quantos você quiser. Aí você tem a liberdade de escolher se quer fazer em Salvador, em Lauro de Freitas, em Camaçari, ou em Feira de Santana, ou em Jequié, ou onde quer que seja. Não é mais ou menos esse cheque em branco que o legislador deu, ele apenas não sabe qual é a melhor solução, ele diz, olha, dependerá de uma demanda, dependerá de uma situação. Por exemplo, se eu tivesse uma regra legal para como tratar a pandemia, talvez eu engessasse as condutas. Mas isso não dispensa o gestor da saúde de avaliar concretamente qual a opção mais adequada, qual a opção mais propícia, qual a opção mais acertada. Não é que ele tenha liberdade, porque liberdade é irrevisível. Vamos ver, o conceito que eu tomo de liberdade, e é por isso que eu estou dedicando uma ênfase a esse tema, é um conceito de irrevisibilidade. O que assim, Celso? Eu li outro dia que uma família de classe chamada alta, no Rio de Janeiro, estava desesperada porque a filha se apaixonou por um traficante e queria se casar realmente com o traficante. Dizem, aliás, que o fuzil que aqueles meninos portam é afrodisíaco, né? Glamuroso, pelo menos, né? Então, é uma liberdade dela se casar com quem ela bem quer, né? Então, aquele fuzil representa para ela um glamour imenso, né? É um sex appeal muito forte, né? E a família não vai poder fazer nada, pode chorar as pitangas, mas ela tem que respeitar a sua liberdade. E aí sim, você não dá conta de ninguém. Liberdade é tudo que eu não preciso dar conta a ninguém. Então, na verdade, eu digo, existe um modelo, um plano para dar essa aula? Não. Mas será que eu tenho a liberdade de aqui ler um texto bíblico o tempo inteiro? Vocês dirão, não, Celso, não é para isso que eu tenho. Você tem suas convicções, eu sou cristão, mas esse não é o momento. O nosso espaço não lhe permite fazer essa pregação cristã, budista, maometana, islâmica, evangélica, que estaria dentro da cristã. Quer dizer, eu tenho que identificar o que é o melhor, o que é a conduta otimizada, porque a conveniência e a oportunidade é do administrado e não do administrador.
Quer dizer, é um trabalho de identificar o que é o conveniente e o que é o oportuno, e não de traçar o que me é conveniente e o que me é oportuno. Reinaldo, estamos aqui para ouvi-lo. Não, a não ser que esse texto bíblico, que o bíblico maometano que você vai mostrar, fosse oportuno para a ocasião. Sim, sem dúvida Você nenhuma. poderia usar um texto bíblico para ilustrar uma parte da sua aula, por exemplo, desde que tivesse sentido, né? Sim, sem dúvida nenhuma, desde que ele tenha uma conexão. Eu posso, por exemplo, dizer a vocês, e vou aproveitar para mostrar um exemplo do que Reinaldo coloca aí, a transgressão da lei tem um significado, porque a lei vigente ela é a compreensão dominante numa sociedade em determinado momento, e ela precisa, em alguns instantes, ser transgredida para evoluir. E aí nós temos um dilema entre tradição e traição. E aí onde é que eu vou me remeter a passagens bíblicas? Vejam, se eu, na verdade, não compreendesse a revolta das pessoas escravizadas, que transformaram até a capoeira em dança e em luta, eu, na verdade, estaria até hoje com a escravidão montada. Foi a rebeldia contra a norma jurídica que fez o seu sentido axiológico, a sua valoração, crescer. Os judeus eram, segundo os cânones religiosos vigentes, convictos de que alguém judeu era filho de mãe judia. Então, a característica de judeu se definia pela maternidade. E aí houve uma invasão dos romanos às terras de Judá, né? E os romanos, soldados romanos, estupraram muitas mulheres, e além do transtorno é uma palavra muito pouca, além do trauma do próprio estupro, essas mulheres carregavam no ventre romanos, que eram os grandes inimigos do povo judeu. Então, nasceriam meninos romanos que estariam totalmente desintegrados à sociedade judaica. E aí, o que os sábios de Sião fazem? Os sábios se reúnem e dizem: precisamos perpetrar a traição para garantir a tradição. E doravante, o judeu não será mais filho de pai judeu, mas de útero judeu. Então, com isso, ele prestigia a mãe. E aqueles meninos, doravante, se tornaram judeus. Porque antes, eu parece que me confundi aí, e dizia, mas a descendência era paterna. A descendência, na origem judaica, era absolutamente paterna. E ela se torna materna diante dessa circunstância, dessa circunstância. Não é? Quando nós falamos, a Bíblia nos fala de Sodoma e Gomorra, e que teria havido um aviso divino, não se volte para trás, e a mulher se volta para trás e restam duas filhas, ela se torna uma estátua de sal, e as duas filhas dizem: só temos nós agora nessa cidade, nosso pai está velho, precisamos manter a tradição da continuidade da nossa gente. Então, embebedaremos nosso pai e dormiremos ambas com ele. Assim, podemos dar continuidade à nossa geração. O que se passou a ter? Uma traição para garantir-se
a tradição, uma traição para garantir-se a tradição. Não é? Então, essa digamos, um determinado momento onde o cânone já não responde à oração, onde a regra já não se adapta a determinadas situações, onde é preciso fazer-se uma revisão em função da temporalidade. Por exemplo, na área das ciências naturais, nós falamos das condições normais de temperatura e pressão. Quando essas condições de temperatura e pressão já não são as normais, as reações químicas também se modificam. Então, se eu tenho um padrão legal previamente escrito e uma sociedade se moderniza, passa a adotar determinados hábitos, é evidente que eu vou ter que também remodelar a norma. Então, para dar plasticidade a ela, para dar a aplicação correta a ela, eu preciso da discricionariedade. Não para conceder liberdade ao administrador, mas para conceder a possibilidade de lhe adequar a solução ao momento mais próprio, de lhe adequar a solução a um padrão de otimização, que corresponda à demanda daquele momento. Não há, da parte do legislador, uma hierarquia. Olha, as condutas vinculadas são as mais importantes. As condutas discricionárias, deixa o administrador ter um pouco de liberdade, deixa ele fazer a estrada para onde ele quer, deixa ele adotar a medida que ele deseja. Então, cada vez mais que nós aperfeiçoamos os instrumentos, nos dá a aparência de que a discricionariedade está sendo reduzida na visão de liberdade. Mas o que está, na verdade, sendo reduzido é a nossa ignorância em relação à base de dados em que nós vamos operar. Então, vejam bem, se eu tenho numa cidade, esses são dados do SUS, 80% de atendimento básico à saúde, verminoses, pressões altas, torções no pé, etc., etc., 15% de atendimento médio, oftalmologistas, otorrinos, ortopedistas, etc., etc., e 5% apenas de demanda hospitalar ou de alta complexidade, como tratamentos oncológicos, etc., não é razoável, não é aceitável na discricionariedade que eu faça um hospital com um custo muito mais alto do que 5 postos de atendimento. Percebem? Eu não tenho essa liberdade de dizer eu quero fazer no hospital, porque as minhas estatísticas de demanda, na verdade, elas me retiram a discricionariedade. Quando eu fui diretor da Faculdade de Direito, eu fiz uma visita à biblioteca e pedi os livros que estavam sendo comprados. Ela disse, não, aqui a gente segue sempre o padrão que veio, 70% para livros de pesquisa, livros estrangeiros, inclusive, e 30% para manuais. E eu olhei e disse, será que isso não era um momento antes da política de cotas, onde uma elite econômica vinha para a faculdade, não tomava livros emprestados na biblioteca e, por isso, era razoável oferecer-se apenas 30% de manuais e 70% de livros de pesquisas? Olha, Simone, era a bibliotecária, vamos fazer a seguinte medição. Verifique e anote todos os livros que forem pedidos, inclusive e, sobretudo, os que você não dispõe deles. E aí, dentro de um mês, eu verifiquei qual era o nível de demanda, e o nível de demanda, na verdade, se mostrou muito mais para os manuais do que para os livros de pesquisa, chamados níveis de aprofundamento, e eu disse, vamos, então, inverter.
essa ordem aqui está me dizendo que eu devo agora, e vejo a mudança radical, transformar as minhas aquisições em 80% para manuais, porque a população estudantil não tem recursos para comprar todos os livros indicados. Então, eu teria liberdade de escolher, mesmo diante desses dados? Claro que todo mundo diria, é discricionariedade do diretor dizer, dentro do orçamento, quais livros ele vai comprar para a biblioteca. O que vocês acham? Eu tenho liberdade de escolher, mesmo diante dessa evidência, ou eu devo adequar a minha conduta à melhor conveniência e à melhor oportunidade para o assunto? Eu queria ouvir a Everline, se ela quer continuar no debate, seria interessante. Diga aí, Eu Everline. acredito que o senhor deveria seguir critérios, né? E a conveniência e a oportunidade seriam esses critérios, né? Que seriam dados pelo próprio administrado, né? Claro, seriam moldados pelo próprio administrado. Você agora criou a palavra-chave. O que é critério? Critério, gente, é algo tão importante que ele garante a chamada impessoalidade, Everline. Vejam bem, nós ouvimos falar na Constituição do princípio da impessoalidade. Tem muita gente que diz é igual à isonomia, é igual a não sei das quantas. Não é. A impessoalidade ela é o resultado de uma ação tomada a partir de um critério. E quando eu crio o critério, você é eternamente responsável por aquele a quem você cativa. Saint-Exupéry, na famosíssima obra O Pequeno Príncipe, né, que é uma obra muito difundida, né? Então, você fica eternamente vinculado àquilo que você descobre, àquilo que você percebe, aos critérios que estão postos, porque você não pode ter uma liberdade onde se diga segunda é assim, terça já é de outro modo e quarta já é de forma diferente. Né? Você não pode, na verdade, ter essa variação. Então, quando eu crio o critério, eu, na verdade, acabo com essa aspas de liberdade e passo a direcionar na busca da otimização. Nem sempre, então, a impessoalidade é a existência de um critério e de um critério sustentável. Não basta, na verdade, ter qualquer critério. Uma vez eu tive que entrar com uma ação contra o colégio militar, porque eles exigiam para os professores que eram considerados militares a altura mínima, se não me engano, de 1,60 m. E eu disse, olha, isso faz todo sentido no edital quando você quer alguém para a tropa, para a linha de frente. Mas trata-se aqui de um candidato ao concurso de professor de história. Ele pode até ser paraplégico, porque eu preciso ter um critério sustentável. O professor paraplégico pode dar uma aula muito melhor do que efetivamente alguém de 1,90 m, né? Já o critério de exigir-se uma altura mínima para um jogo de basquetebol é um critério perfeitamente sustentável, né? É um critério perfeitamente sustentável. Então, os jogadores de basquete têm que ter uma altura a partir de determinado patamar. Isso faz com que um critério seja sustentável ou um critério seja insustentável. E, com isso, nós trazemos as limitações de atuação do administrador que não envolvem liberdade. Não envolvem liberdade porque liberdade é irrevisível. Liberdade é aquilo que ninguém pode, na verdade, impor e nem constranger
e nem avaliar, e nem recorrer, e nem rever, e nem fazer alguma coisa. Olha, como na administração pública nós podemos sempre pedir a revisão dos atos administrativos, eu não posso pensar em um ato de liberdade. Quando, por exemplo, eu criei, ou eu consegui trazer splits, aqueles aparelhos mais modernos, para as salas de aula, a primeira coisa foi um enxame de professores, com toda a empatia que eu tenho por eles, dizendo: Celso, eu preciso que você ponha o ar-condicionado na minha sala, porque eu sou o professor mais antigo, tal. Aí eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou me reunir na congregação, vou propor um critério. Dentro desse critério, cada um se faz. E qual foi o critério? Que teriam prioridades as salas com temperatura mais alta, medida em 3 momentos. Então, a partir daí, fez-se uma tabela. Quais eram as salas que apresentavam maior índice de temperatura, medida em 3 ou em 5 momentos, se eu não me lembro? Eram tais, tais, tais. Eu digo agora, conteste o critério e se adeque. Pronto, parou de chegar gente. E os aparelhos de ar-condicionado foram colocados em paz. Por quê? Porque a discricionariedade não permitiria à lei dizer como é que se instala aparelhos de ar-condicionado numa sala. Como é que se instala aparelho de ar-condicionado numa sala. Mas é fundamental que haja, como a Everline disse, um critério. Que haja um critério. Eu não posso, na verdade, dizer eu sou livre. E isso ocorre em vários momentos. O advogado não é livre para recorrer ou não recorrer. Ou ele tem o dever de recorrer, ou ele tem o dever de não recorrer. Essa é uma situação. Como a administração tem sempre prioritariamente deveres e não direitos, e o principal direito da administração é cumprir o próprio dever, eu, na verdade, vou sempre imaginar que o que eu posso, eu devo, e o que eu não posso é porque eu não devo, e que o poder que eu tenho é apenas um instrumento de cumprimento do meu dever, e que todo o poder que extrapola o cumprimento do meu dever é, na verdade, um poder espúrio, é um poder espúrio. Uma vez eu era, estou trazendo sempre exemplos dos comezinhos na vida da administração. Uma vez tivemos um aluno que fez um requerimento ao colegiado de curso, eu era coordenador do colegiado. E ele era militar, ótimo, perfeito, seja muito bem-vindo. Mas ele estava armado na reunião. E isso estava gerando um constrangimento. Eu digo, olha, não pode entrar armado. Mas eu não tenho como deixar de estar armado e tal. Eu digo, olha, aí é um assunto que você vai resolver. Mas toda hora você, por hábito, pega no coldre e a gente fica preocupado. Aqui com um disparo acidental de armas, então vamos resolver. E aí procurei o comando, etc. E chegamos a uma situação onde ele pediria a liberação. Eu digo, aqui você está como estudante, não está como militar, etc, etc. E foi criado até um cofre específico onde eles tinham controle da chave para quando entrassem, deixassem lá e não ficassem. Tudo com base no critério. Não é que eu inventei a solução. Nós vimos de uma história de que o rei não era responsável, que não havia responsabilidade do Estado. Quando isso caiu, se criou uma discricionariedade, dizendo que há um espaço de liberdade. Só que esse espaço de liberdade envolve o meu querer ou o meu não querer. E eu digo lá nessa dissertação, acho que vocês vão receber, vocês vão receber ainda hoje, para uma leitura, a discricionariedade revisitada.
e eu digo o seguinte: a vontade em direito privado é excelência, e a vontade em direito público é excrescência. Porque eu não posso fazer nada porque eu tenho vontade. Talvez eu tivesse vontade de estar fazendo uma leitura de um romance agora, mas o meu dever como professor me recomenda que efetivamente eu esteja a ministrar essa aula e a discutir esses tempos, né? Então, tentando trabalhar com vocês essa hipótese. Gente, como é que uma hipótese se confirma? Quando eu tento negá-la. Quando eu tento negá-la. E aí a pergunta que eu faço, eu provoco vocês, no melhor sentido da palavra, para me mostrarem alguma situação onde o administrador possa atuar sem nenhum tipo de controle. E aí eu chamaria isso de liberdade. Vocês conhecem alguma situação onde alguém possa atuar sem nenhum tipo de controle? Quem quer pensar e sugerir alguma coisa? Onde o administrador atue e ninguém possa dizer nada. Eu fiz porque quis. Jânio Quadros teria dito uma frase: filo porque quilo. É óbvio que ele não acredita nisso, seria filo porque eu quis. Mas o jargão as muitas piadas. Jânio Quadros era autor de uma gramática, né? E fizeram umas piadas meio... essa é mais acadêmica, mas acho que está todo mundo grandezinho para ouvir só a troco de brincadeira. A filha de Jânio Quadros era Dirce Quadros, mas ela era conhecida como Tutu Quadros. O apelido de infância dela era Tutu Quadros. Foi deputada, inclusive, usou esse nome, Tutu Quadros. E uma das comidas tradicionais em São Paulo era o tutu de feijão. E aí o Jânio Quadros teria feito um decreto dizendo: é proibido comer tutu em São Paulo, só Jânio comer-lo-á. Então, na verdade, Eloá era a mulher de Jânio Quadros, tá? Eloá, então o trocadilho era esse: Eloá era a mãe, Tutu era a filha. É proibido comer tutu em São Paulo, só Jânio comer Eloá. Então, o administrador, ele vive preso ao dever. Elizabeth, vamos lá, Elizabeth. O que você quer colocar aí para a gente? Sim, eu pensei na exoneração de um cargo comissionado, porque é de livre nomeação e de livre exoneração. Só que mesmo assim, mesmo que o administrador ele tenha essa possível liberdade de exonerar essa pessoa, tem princípios administrativos que ele não pode simplesmente ignorar. Ele não pode usar essa demissão com fins pessoais para afetar aquela pessoa. Então, por mais que a gente pense no exemplo, sempre vai haver algum limite, para mim. Isso, Elizabeth. E aí você me dá a chance de trazer um quadro. Olha a pergunta de Elizabeth, que vem realmente no caso talvez mais complexo que a gente tem. A Constituição própria fala em livre nomeação e livre exoneração. E aí eu vou contar a vocês um caso real. Um dia, num encontro social desses qualquer, eu encontro um cidadão e me apresentam. Aí ele disse: olha, ele morou um bom tempo nos Estados Unidos e foi consultor da ONU em matéria de transporte e planejamento viário, etc. E
se aposentou e resolveu morar aqui na terra dele. Foi, inclusive, secretário municipal de transportes de uma capital do Nordeste aqui. Foi secretário municipal de transportes. Eu digo, foi e não continua? Cansou, não é? Já de muito tempo. Ele disse, não. Foram dissidências com o prefeito, eu consegui, inclusive, verbas internacionais, montei um plano urbanístico para a cidade, que é tudo que eu tenho estudado durante esse tempo. E o que mais me chateia é de que ele colocou que eu estava sendo exonerado a pedido. A administração tem muito essas cortesias, Elizabeth, que eu estava sendo exonerado a pedido. Eu digo, você não pediu, não? Não, ao contrário. Eu não quero ser acusado, não queria ser acusado na história do meu currículo de ter buscado recursos para um projeto e abandonado esse projeto, buscado recursos para um projeto e abandonado. Oi, tá ruim esse álcool aqui. E abandonado por esse projeto, tá? Eu não quero ter a responsabilidade de ter sido eu a pedir isso. E realmente você não pediu? Não. Eu digo que você quer deixar isso claro. Lógico, é tudo que eu gostaria. Não tenho nenhum interesse em fazer, só não quero dizer que fui eu quem interrompeu o projeto. Eu entrei com mandado de segurança, dando que a administração se prende aos motivos pelos quais ela diz. E que ela diz que só estava exonerando porque aquele cidadão pediu. E ele tinha um currículo assim, e que para ele era desonroso abandonar um cargo no meio do caminho. É como se o soldado abandonasse a guerra em plena batalha, né? Claro, pintando com cores mais fortes, né? E que a iniciativa foi pura e simplesmente do prefeito, e que o prefeito arcaria com a responsabilidade de ter nomeado um ente político, um cidadão sem nenhuma experiência, sem nenhum currículo, e eu mostrei dentro disso, que a responsabilidade era disso. Pois bem, a Justiça julgou, deferiu o mandado de segurança para, na verdade, reintegrá-lo ao cargo. Por quê? Porque, mesmo podendo exonerar, o motivo que ela teria para exonerar seria respeitar a liberdade individual dele. Mas, se não tinha um outro motivo para exonerar, se ela motiva, ela não poderia dizer isso. E ele foi reintegrado e levou mais uns 6 meses, e depois que concluiu o projeto, deixou o cargo, e aí o prefeito assumiu, porque ele tinha, pelo menos, concluído o projeto urbanístico que ele tinha feito. Então, eu não posso sair nomeando pessoas incompetentes para determinados cargos. Eu não posso sair nomeando pessoas que, na verdade, não têm aptidão técnica ou para o seu exercício. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal apreciou, num caso de Rondônia, a nomeação de um farmacêutico para o Tribunal de Contas do Estado, e disse que não, que a Constituição dizia que era preciso ter notórios conhecimentos em direito, administração, ciências contábeis ou economia para fazer parte de um Tribunal de Contas do Estado. E que, portanto, evidentemente, aquele cidadão não preenchia os requisitos necessários ao notório conhecimento dentro dessa situação, né? Então, quando nós falamos da livre nomeação e exoneração, é exatamente para quê? Para aumentar a responsabilidade do nomeante. Olha, não se queixe de que fulano de tal é ruim porque foi você quem nomeou.
é para ampliar a responsabilidade do nomeante que se criam os cargos em comissão. Então, você é responsável por quem você nomeia. E os atos que você pratica, na verdade, Colega Luciano, assim. Na verdade, você se responsabiliza por eles. Então, o exemplo de Elizabeth é um exemplo bem pertinente, bem próprio, porque ela está trabalhando no limite do que todo mundo imaginaria, como controlar esse tipo de situação. Desde que eu demonstre de que há alguém mais competente, disponível e mais confiável também, eu tenho que levar a questão da confiabilidade, não adianta você nomear alguém competente se ele não é minimamente confiável, não é? Mas você tem que colocar na balança. Então, dessa liberdade de nomeação é uma coisa falsa, é ainda um resquício constitucional da irresponsabilidade do Estado. Nós não podemos ter na coisa pública, quando eu tenho instrumentos de medição, eu posso, na verdade, fazer uma sindicância para verificar se a discricionariedade foi bem utilizada ou se ela foi efetivamente deturpada, né? Se a discricionariedade foi deturpada. O que eu quero deixar bem claro é que discricionariedade envolve visão contemporânea, vinculatoriedade envolve previsão, antecipação, e que o legislador não abriu mão da solução ótima, nem na vinculatoriedade, nem na discricionariedade. E, sobretudo, quando ele torna uma conduta discricionária, é porque ele está pensando exatamente em buscar a solução mais adequada. Isso já vem, na verdade, talvez o meu gosto por direito administrativo tenha vindo há muito tempo, quando eu me dei conta do seguinte embate. Eu tinha uma turma, naquela época não se tinha limite, de 80 e poucos alunos. E a minha sala era apertadinha, eu era professor iniciante. E eu verifiquei que havia uma sala que só tinham 10, 12, 15 alunos, era uma sala amplíssima. E eu fui até o diretor e disse, olha, veja se nós podemos trocar de sala, se isso é impossível, porque você já olhou o nome daquela sala? Eu disse, já. Eu fui, inclusive, estudei nessa sala. Pois é, o professor é filho dele, ele só dá aula na sala que tem o nome do pai dele. Eu digo, danou-se. E eu agora tenho que ficar com os meninos sentados até no chão, porque o professor só dá aula na sala que tem o nome do pai dele, ele só tem 15 alunos. E eu que tenho 80. Aí eu fui ao diretor e ele disse, olha, infelizmente eu não posso mudar, você está começando mal na faculdade, já criando casos. Para ele era criar um caso, nessa concepção de liberdade plena. Eu estava criando um caso. Aí eu comecei a pesquisar. E, naquela época, só encontrei na literatura estrangeira esse rasgo para a discricionariedade, mostrando que a discricionariedade é algo que pode ser medido, que deve ser adequado, que ela não dispensa a proporcionalidade, que ela não dispensa a adequação, o custo-benefício, que é o contrário, a necessidade, a adequação e o custo-benefício, aliados que respondem pela proporcionalidade, aliados à razoabilidade, compõem um vetor indissociável da decisão do administrador. E aí eu fiz uma petição fundamentada, dizendo a ele que era impossível, enquanto que havia salas. Obviamente, ele não tirou o professor da sala em que ele dava, que tinha o nome do pai dele, mas me designou para uma outra sala bem mais razoável, que já era possível
dar aula com um mínimo de conforto para uma população de 80 e poucos alunos. Mostrando eles, e ele ficava atônito. Não é possível que um diretor não possa mais nessa casa. Você vai ter que aprender muito, e realmente tinha, e como tem até hoje que aprender muito, né? Para saber que o mínimo dos mínimos era o diretor designar as salas de um funcionário. E eu, de tanto sofrimento que aquilo me gerava, eu passei, na verdade, a nem tomar conhecimento de quais eram as salas. Eu pedia: Jarbas, faça a adequação das salas depois da matrícula. Quando acontecer a matrícula, veja o número de alunos e o espaço por metro quadrado, para que a gente se aproxime o mais possível do conforto para os estudantes e, por consequência, para o professor. E aí vocês dirão: bom, mas isso, na verdade, então, afinal, você esvazia a discricionariedade? Ao contrário, eu só digo que eu não tenho uma solução prévia, mas eu tenho uma solução contemporânea. E essa solução contemporânea é mais aguçada, é mais perfeita, é mais lógica do que a solução pré-concebida. A solução pré-concebida dos atos vinculados homenageia quem? A segurança jurídica. E a solução contemporânea homenageia quem? A eficiência. A solução contemporânea torna as decisões mais eficientes. Eu não posso, na lei, e aí, por exemplo, vejo o seguinte: em alguns países, e eu defendo isso no Brasil, as isenções fiscais não são dadas por lei, mas administrativamente. Celso, que bagunça você quer criar? Se por lei já acontecem os absurdos, quando a lei concede, e imagine por ato administrativo. E aí eu trago o seguinte exemplo: uma determinada cervejaria prometia gerar 10 mil empregos, e a partir daí teve 5 anos sem tributação. Depois da lei pronta, ela não cumpriu coisa nenhuma. E aí, para revogar uma lei dessas, era impossível. Um ano depois, ela estava com 500 empregados. E, no entanto, a isenção continuava valendo, porque revogar uma lei é muito mais complexo, é muito mais lento, não é? É a corrida entre a tartaruga e a lebre, né? E aí, o que acontece? Se você tiver um sistema de monitoramento da relação custo-benefício, você está obtendo porque gera empregos e tal, e você cai, até um computador vai dizer: olha, agora você vai ter que pagar seu impostozinho normal, porque os benefícios prometidos já não tinham dentro dessa coisa. Então, vejam que um ato administrativo se torna mais adequado do que uma lei. Estão percebendo a importância dessa questão? De que nem sempre a melhor solução é a solução legal, né? E que a lei, em um sistema de direito, num propósito de direito, ela, na verdade, é apenas a compreensão vigente em um determinado momento. E exatamente para não defasá-la é que se criam condutas discricionárias, que se tornam elásticas às soluções, para que elas sejam dadas segundo a conveniência e a oportunidade. Imaginem, por exemplo, eu consegui a muito custo, eu nunca fui dessa história de... tem professores que se orgulhavam muito de dizer: eu sou rigorosíssimo com a segunda chamada. Se o aluno não requereu em 48 horas, eu não concedo.
Eu não concedo para não bagunçar. E eu aí, tempo ainda que eu usava essas provas tradicionais, já criava uma segunda chamada automática, que eram 2 turmas. Eu dividia turma A e turma B. Quem quer vir na turma A, vem. Quem quer vir na turma B, vem. Você escolhe um dos 2 dias, etc, etc, etc. Mas antes disso, antes de que isso ocorresse, houve uma discussão na Câmara de Graduação, da qual eu fazia parte, da universidade, onde eles queriam tarifar as situações de segunda chamada, porque professores estavam muito se queixando de que alunos bagunçavam, de que eu digo, gente, eu sou contra a tarifação, porque pode haver situações absolutamente iníquas. E aí consegui, no máximo, que se colocasse o seguinte, que tem direito à segunda chamada quem apresentasse atestado do serviço médico da universidade ou demonstrasse a existência de motivo relevante a critério do professor. Aí todo mundo, bom, agora tá bom, porque o professor vai negar. Eu vou negar todos os critérios relevantes. Para mim não tem relevância. Não é serviço médico, eu não vou dar. Não é serviço médico, eu não vou dar a segunda. Eu ainda não fazia esse sistema dobrado de 2 turmas. E uma aluna veio e me procurou. Disse, professor, eu não pude vir a sua aula. Eu me lembro disso com detalhes. Conheço essa menina agora, é promotora. E eu disse, ela muito tímida. Se eu tive que perder a prova, coisa que eu não faço. Mas eu moro sozinha com minha mãe, eu moro um pouco longe daqui, moro em Plataforma. Olha que não era pouco longe, não, era bastante longe. E minha mãe é epiléptica. E como eu moro sozinho com ela, ela teve uma crise de epilepsia e eu precisei dar socorro a ela. Eu queria ver se o senhor me enquadrava na situação do motivo relevante. Gente, por mais discricionário que seja isso, eu só tenho um caminho. Que se eu entender que acudir à mãe, socorrer a mãe, cuidar da mãe numa crise epiléptica não é relevante, o que mais há de ser? O que mais há de ser relevante nesse momento? Então, vejam bem, se eu tivesse as hipóteses fechadas, eu não teria como ter uma solução de flexibilidade. Claro, venha fazer a prova. E eu pergunto, se vocês fossem juízes, não obrigariam esse professor a fazer a prova, não? Mesmo dizendo, olha, é discricionário, aí cada um diz o que é relevante. Se é a critério do professor, não é a vontade do professor. Quer dizer, um juiz muito antiquado, eu diria, não há razão nenhuma para você criticar a decisão do professor, porque ela é discricionária. Ela é liberdade, já que ela não tem um atestado médico, mas não é possível que você diga que, na verdade, agora você não pode prever todas as situações. Se alguém, por exemplo, e eu já tive situações que vocês diriam, depois é que eu criei esse duplo dia, porque eu acho, gente, que nós cultuamos demais a forma e desprezamos o conteúdo. E eu já tive um dia que eu percebi que uma menina assídua também estava na aula, mas estava dispersa e começou a chorar um pouco e tentava ali. Eu me aproximei dela e disse, vamos marcar sua prova para outro dia. Não, professor, eu já estou aqui, tal. Eu digo, você não está em condições, eu não vou nem lhe perguntar por que você está assim, mas você está não contendo o choro. Você não está, na verdade, em condições. Sou eu quem vai lhe avaliar e eu acho que eu não estou em condições de lhe avaliar
nesse momento. Seus conhecimentos não podem ser medidos nessa situação, né? É a velha história do que eu falo sempre da CNTP, das condições normais de temperatura e pressão. Bom, ela a muito custo virou e disse, professor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu entreguei logo a prova, o senhor me garante outro dia? Garanto sim, pode confiar em mim. Aí eu digo, para não chamar atenção, você vai lá e vai ser a primeira a entregar a prova. E pode entregar que depois, quando acabar a aula, eu lhe devolvo essa prova e a gente marca. E ela aí disse, mas professor, o senhor não quer nem saber? Eu digo, não, eu estava visível que você estava emocionalmente afetada, muito sem condições. Sim, professor, mas o meu motivo é tão banal, é tão assim, que eu vou ter que lhe falar a verdade, o senhor foi muito gentil comigo, mas digo, eu agora vou fazer sua prova, seja qual for o motivo, ou sem motivo, porque fui eu quem lhe incentivou a não concluir a prova. Ela me disse, eu namoro com um rapaz há 6 anos e terminamos ontem. Bom, para quem convive com uma pessoa e tem um namoro de 6 anos e terminam bruscamente de um dia para o outro, para mim isso era um motivo suficientemente relevante para que ela não pudesse produzir o melhor de si. Por mais, você não pode esperar que uma norma preveja esse tipo de situação. Mas nós somos intérpretes sensíveis da norma, né? Nós somos intérpretes sensíveis da norma. Por exemplo, os músicos sabem fazer arranjos musicais. O que é arranjo musical? É a discricionariedade na execução da música. Essa discricionariedade não permite a ele que desafine, que saia da melodia, mas permite a ele dar uma moldura adequada às circunstâncias. Então, a discricionariedade, eu quero insistir nessa tecla, não envolve liberdade, envolve identificação. É evidente que essa identificação vai se tornar tanto mais precisa quanto, na verdade, for o nosso grau de tecnologia. Tanto mais precisa quanto for o nosso grau de tecnologia. Por exemplo, antigamente se fazia exame de sangue para saber se A era filho de B. E o exame era apenas negativo. Dizia alguém cujos pais têm sangue tipo O, não pode ter tipo AB. Mas alguém podia ser tipo O e não ser realmente filho daquele casal, embora ambos fossem tipo O. Então, havia, digamos, uma margem de investigação, não de liberdade do juiz dizer, bom, já que o exame não conclui, eu vou dizer que A é filho de B. Ele teria que investigar por outros meios, se havia cartas, se havia reconhecimentos, se havia qual era esse tipo de situação. E os homens, numa época muito machista, alegavam a exceptio pluris concumbentium, ou seja, de que a mulher tinha vários parceiros e que, portanto, eles não podiam ser pai. Bom, essa discricionariedade, entre aspas, deixou de existir com o exame do ácido desoxirribonucleico, trocando em miúdos o DNA, que nós usamos na sigla em inglês. Eu prefiro ADN, ácido desoxirribonucleico, né? Eu prefiro chamar de ADN, já que se uso a nomenclatura em português, eu uso, então, hoje o exame de ADN, ou se vocês estiverem mais acostumados de DNA, me deixa poucas dúvidas quanto a essa situação. Então, cabe sempre ao juiz dizer se A é filho de B.
Mas as chances que ele tem de negar uma filiação quando o exame de ácido desoxirribonucleico leva a essa conclusão são muito pequenas, são muito remotas. Em contrapartida, sempre se disse o quê? Que a filiação biológica era o essencial e que o reconhecimento judicial era decorrência da certeza biológica. E aí vem a tecnologia e muda essa regra. Certeza biológica, certeza judicial. Certeza biológica de que é filho, reconhecimento judicial. Doação anônima de espermatozoide. Alguém vai lá, um banco de espermatozoide, e faz a doação. É pai? Mesmo que biologicamente se comprove, pai ele não é. Porque se você admite a doação anônima do espermatozoide, alguém que recolhe aquele espermatozoide e faz uma inseminação, está admitindo que, efetivamente, aquele bebê será adotado pelo casal que fez ou pela mulher que fez, etc., não é? E, portanto, mesmo que se diga, que se revele ou que se quebre o sigilo da doação, não há como se reconhecer uma paternidade a partir de uma doação anônima de espermatozoide. Então, não vamos imaginar que as soluções estão prontas. Quando eu digo, às vezes, que direito é mais complexo do que matemática, é porque o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E isso eu posso demonstrar a vocês facilmente. Mas a complexidade tecnológica de determinados conceitos, quando é a morte? A cerebral? A vascular? Quando o coração já não bate, mas o cérebro ainda está funcionando? Antes, a morte era assim, você punha um espelho, se o espelho não ficasse embaçado, a pessoa não estava respirando, morreu. Tá? Então, esse conceito de morte era um conceito absolutamente determinado. Já o conceito de morte hoje é um conceito complexo, né? Morte cerebral, vida vegetariana, eutanásia. Por que a eutanásia existe? Para situações de doenças absolutamente incuráveis, né? Aborto permitido de anencefálico, aquela criança que vai nascer, entre aspas, sem cérebro, mas que não durará um dia ou dois, ou sem impor à mulher a gravidez acompanhada durante 8, 9 meses, para depois de um dia de tanto sofrimento, perder o bebê que nascerá disforme, a anencefalia, o aborto autorizado. Todas essas questões desafiam o nosso modelo jurídico, que deve acompanhá-los e não ter aquela ideia formada sobre tudo. E não trazer verdades prontas e acabadas. E não trazer, na verdade, soluções efetivamente pré-fabricadas. O ato vinculado envolve soluções pré-fabricadas. E o ato discricionário envolve o que os norte-americanos, os ingleses, chamam uma solução tailor-made, ou seja, feita sob medida, né? Feita sob medida. O ato discricionário é como uma roupa que você mandou para a costureira, para o costureiro fazer,
e que vai sair exatamente no seu tamanho, no seu modelo, na sua versão, na sua situação. Mas, quando você não pode fazer isso, eu, por exemplo, compro roupas em lojas, tá? Evidentemente que elas não são tão perfeitas quanto um alfaiate, com quem eu faço mais as roupas, porque ele tem 82 anos e continua, e eu gosto de incentivá-lo, mas a minha coisa é de fazer a roupa pré-fabricada, né? Mas eu sei que a roupa feita sob medida, né? Ela é muito mais bem elaborada do que aquela pré-fabricada, né? Do que aquela pré-fabricada. Vamos tentar comparar a discricionariedade em outras áreas. Eu estava vendo, tem um programa que eu vejo na Globo News, Papo de Política, eram 11h30 da noite, e lá as pessoas fazendo seus prognósticos e dizendo uma série de coisas, e no intervalo comercial veio uma propaganda de Neosaldina, está patrocinando essa aula, né? Se tiver dor de cabeça, chame a Neuza, Neosaldina, né? Então, por favor, eu não sou curandeiro, não estou recomendando nada, hein? Prática de curanteirismo, epa, só estou dizendo que ela está patrocinando a minha aula, mas não recomendo. Qualquer sintoma, procure um médico, já está lá na propaganda, pelo amor de Deus, não faça isso. Por que nós temos remédios genéricos? Um belo dia, e a nossa esperança é que acabem as farmácias genéricas, chamada destruição criadora. John Schumpeter, ele diz que toda criação é uma destruição, e é verdade, né? Quando você cria o carrinho de mão, dispensam-se vários trabalhadores que não precisam carregar sacos nas costas, né? No Japão já tem hotéis com computadores. Schumpeter chama isso de destruição criadora. E aí eu fico imaginando uma boa destruição criadora, que você tem farmácia só de manipulação. Como é que seria isso? Quando o seu código genômico, quando o seu DNA, o seu genoma for decifrado completamente, o seu, pessoal, você fosse a um exame, fizesse, bom, eu quero fazer o meu exame de genoma. E aí isso daria todas as características do genoma, e aí o médico olhava, bom, o seu genoma tem esses pontos, eu vou mandar preparar um remédio para você assim, 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 com tal dosagem menos tal, porque atende exatamente à demanda do seu genoma. Não é? Então, o remédio que eu vou tomar não vai ser o que vocês vão tomar, e cada um vai tomar um remédio feito sob medida, né? E aí, o médico vai poder passar qualquer remédio, ou ele estará vinculado, ou ele terá que decidir em razão do genoma? Ele vai ter que decidir em razão do genoma. Então, o genoma traz a discricionariedade e a falta de exame do genoma traz a vinculatoriedade. Qual das duas soluções é objetivamente a mais perfeita? Aquela onde eu possa revelar qual é o genoma, né? Então, por que eu não digo ao médico, dada a doença tal, passe o remédio tal, de modo que hoje a gente se consulta muito pelo Google, né? E aí muitos médicos dizem, você já olhou o Google? Diz de mapeamento de DNA auxiliando o tratamento médico? Já existe, professor. Auxilia, sim. Davi está dizendo que o mapeamento do DNA auxiliando o tratamento médico já existe, claro que longe desse cenário que você falou com ajustes finos.
É claro, o deciframento parcial, o deciframento parcial do genoma já está bastante avançado, mas esse ajuste fino, a expressão de Davi é bem clara, esse ajuste fino que permita, a partir do genoma, dizer, olha, não há um remédio igual para duas pessoas, né? Do mesmo modo que você diz, não há duas digitais iguais, né? Então, a medição digital, ou a íris do olho, que os bancos pedem hoje para a segurança, etc., etc., elas são, na verdade, algo personalizado. Então, a discricionariedade é essa personalização. Não é uma liberdade, mas é a decisão segundo os fatos que se apresentam no momento. Segundo os fatos que se apresentam no momento. Não adianta você dizer, olha, é uma casa em perigo de desabamento, derrube-se. De repente, ela pode ser consertada, de repente, ela pode ser recuperada, de repente, ela pode ser reativada. Então, essa é a questão da discricionariedade. É um deslocamento da solução in abstracto para a busca da solução em concreto, sem dispensar o administrador de avaliar a conveniência e a oportunidade para o administrado. A chamada busca do tema que a gente vai falar na aula que vem, junto com conceitos indeterminados, né? A possibilidade que eu tenha de fazer as coisas sob medida, de fazer as coisas sob determinadas situações, né? É por que fazer uma escola na Graça e não em Mussurunga? Porque eu tenho uma demanda maior em Mussurunga do que na Graça. Então, eu tenho medidores que vão permitir uma discricionariedade com muito mais eficácia do que uma vinculatoriedade, né? O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, só para encerrar, gente, eu sei que eu já estou avançando na hora, eu tenho 5 minutinhos ainda. Na verdade, essa discricionariedade ela vai se moldando a determinadas situações, né? E a conveniência e a oportunidade serão cada vez mais medidas, né? Os físicos dizem que o que não se mede não existe. Então, a discricionariedade jamais será confundida com arbítrio, tá? Arbítrio é a atitude impensada, o faço porque quero, o faço porque desejo, o faço e não é da conta de ninguém, não é? Eu não posso impedir. Quem quiser gostar de Valdir Soriano, fique à vontade, né? Não tem problema nenhum, né? Tem um cidadão que escreveu, contra Ariano Suassuna, uma música que diz, em volta do buraco tudo é beira, Rutherford Bó, falando dessa coisa, em volta do buraco tudo é beira. Bom, é um direito dele fazer isso, cantar, agora é um direito meu, assistir ou não, isso é liberdade. Estamos no campo da liberdade. Mas quando eu ministro para alguém, eu tenho que, na verdade, ver o interesse e a conveniência dessa pessoa. Vamos mergulhar nessa questão e vamos ver uma figura paralela para tornar essa aula complexa. Eu não prometi a vocês simplicidade, não, viu? Eu não prometi a vocês simplicidade, não. Eu disse a vocês que teremos parceiros, porque muita coisa eu estou descobrindo em cada momento, né? Muita coisa eu estou descobrindo em cada momento. Eu sei que o horário já avança, né? E hoje vocês vão ficar no lucro de 4 minutos. Temos sempre no fim da aula o que ocorrer, né? O Luciano já deu risada, né? O que ocorrer é se vocês querem fazer alguma pergunta muito breve, etc. E fora daí a gente... Professor? Oi?
Eu enviei para o senhor uma mensagem por e-mail. Por e-mail, Everline? Sim, Eu e também, de uma mensagem por e-mail, sim. mas acho que não foi a minha, não. Não, qual era a sua questão? Você pode dizer de público? Foi um pedido de material que o senhor falou de um tema na primeira aula. Eu me interessei, eu pedi um material, indicação bibliográfica. Ah, sim. Eu vou estar providenciando isso essa semana, Everline, viu? Tá certo, obrigada. Tranquilo e disponibilizando no muro. Perfeita, boa lembrança, viu? Eu, às vezes, não sou tão organizado, não. Mas vamos lá. Diga aí, tudo bem, Reinaldo? Professor, está na hora de comer o tutu de feijão. Tá bom, tá certo. Vamos lá para ele, né? Com certeza. Feijão faz parte da festa da culinária baiana. Obrigado, gente. Um abraço grande. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado, Obrigado. professor. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Grande Um abraço. abraço, gente. Tchau, Bom tchau. Um abraço. Obrigado pela companhia, hein? Tá bom. Um abraço. Grande abraço, professor. Um abraço. Professor. Boa tarde.